Fala galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Arlen, nós estamos construindo o nosso motorhome, temos um canal no YouTube chamado A Família Sena. E hoje eu vou passar um pouco do nosso conhecimento aí da elétrica, da construção do motorhome. Que a gente tem feito algumas partes aqui do nosso motorhome e está surgindo muitas dúvidas, e o pessoal está chamando a gente privado e pedindo uma explicação. Essa semana mesmo teve uma pessoa que entrou em contato comigo, me perguntando, que eu faço parte de alguns grupos de motorhomes, me perguntando se uma placa de 450 watts de potência, duas baterias de 240 amperes, se aguentaria o sistema todo elétrico dele. Aí fica difícil você responder essa pergunta, porque eu não sei o que ele vai utilizar dentro do motorhome dele. Ele falou que queria ligar um ar-condicionado de 9.000 BTUs, queria ligar todo o sistema elétrico, lâmpada, geladeira, a bomba d'água, todo o funcionamento elétrico dele. Eu falei, olha, a princípio, essa quantidade de placa sua, que seria uma placa de 450 watts, não vai suprir a sua necessidade. E baseado nisso, tem muitas dúvidas, eu resolvi fazer um esboço aqui num quadro aqui para vocês, para explicar um pouco sobre esse funcionamento. Muitas das vezes a pessoa quer colocar uma quantidade grande de placas, com menos baterias. Outros querem colocar menos placas, mais baterias. Então, para sanar um pouco essa dúvida, eu resolvi fazer uma anotação básica aqui para explicar passo a passo para vocês aqui como que funciona o sistema. Então, dentro do meu sistema que eu estou fazendo aqui no meu motorhome, o meu sistema vai ser todo em 24 volts. O que seria um sistema em 24 volts? Nós pegarmos duas placas de 12 volts e fazer uma ligação em série, ou seja, o positivo de uma placa ligado ao negativo de outra placa, certo? Então nessas duas extremidades aqui nós teríamos aqui o positivo de uma e o negativo de outra, uma vez que nós conectamos o negativo e o positivo dessas placas aqui. Então essa ligação é chamada ligação em série, diferente da ligação em paralelo, que seria o que? Positivo de uma placa com positivo de outra, negativo de uma placa com negativo de outra. O meu sistema que eu estou fazendo aqui, ele é para 1.500 watts de potência. Então, ou seja, eu vou colocar 4 placas de 280 watts, ligações em série e paralelo. Vou fazer duas stringers, uma ligação de duas placas de 280 com 280, eu vou ter 560 watts de potência. A ligação em série, 12 com mais 12, eu vou ter 24 volts. Nós somamos a tensão e mantemos a corrente. Cada placa dessa de 280 watts, que é o que eu vou utilizar aqui no meu motorhome, elas têm 8,92 amperes. Então, ou seja, a tensão delas somadas, multiplicado pela corrente, eu vou ter 560 watts de potência, certo? Então, ou seja, é uma ligação simples de fazer, ligando o positivo com o negativo de uma placa, eu vou ter o positivo e o negativo nas duas extremidades, está pronta a ligação, certo? O que acontece? A diferença dessa ligação em 12 volts por 24, a diferença entre as ligações. Muito simples. O meu controlador de carga de 30 amperes seria esse daqui, ó. Eu vou utilizar dois controladores de carga de 30 amperes. Esse controlador ligado em 12 volts, a potência máxima que eu consigo estar colocando em placas nele seria 400 watts de potência, certo? O mesmo controlador de 30 amperes, se eu for trabalhar em 24 volts, eu consigo elevar até em 800 watts de potência nesse mesmo controlador. Então, ou seja, eu não conseguiria ligar, um exemplo, 600 watts de painel nesse controlador se fosse em 12 volts, que a limitação dele seria de 400 watts. Mas em 24 volts eu consigo levar até 800 watts de potência dentro desse controlador. Então, um custo para compra de equipamentos em 24 volts, ele acaba ficando mais acessível do que em 12 volts. Mas só que no caso, para ser 24 volts, eu preciso de números pares de placas. Então, uma placa eu não consigo fazer esse tipo de ligação, certo? Somente a partir de duas placas, múltiplos de 2, 4, 6 e assim
por diante. Então a minha ligação toda nesse sistema será em 24 volts. Eu vou estar trabalhando com baterias de 150 A, seria aqui, ó, 150, 150, né, ambas ligadas no mesmo formato de ligação aqui das placas. Ambas vão estar ligadas em série. Então, voltando lá atrás, a ligação em série nós somamos a tensão e mantemos a corrente. Então, a tensão dessa bateria seria 12 volts, a tensão dessa bateria também 12 volts. Soma-se 12 com 12, eu tenho 24 volts, certo? A corrente de cada bateria dessa seria o quê? 150 A. Então, ou seja, somei a tensão, mantive a corrente. Então, eu tenho 24 volts em 150 amperes. Se essa ligação fosse em paralelo, eu teria 12 volts em 300 amperes. Ok? Então, ou seja, tem essa diferença. Esse sistema meu aqui, que eu estou fazendo um exemplo para vocês, eu vou multiplicar por 2. Eu vou colocar 4 placas, né, em 4 baterias. Então eu vou fazer 2 stringers, uma com 2 placas, outra com 2 placas. Essa stringer de 2 placas com 2 baterias, outra stringer com 2 placas em 2 baterias. Então eu vou descer em 2 controladores de cargas. Por quê? Porque um controlador meu ficará limitado em até 800 watts de potência de placas. A somatória de 2 placas vão dar 560 watts de potência. Então eu não posso colocar 4 placas em um único controlador de 30 amperes, porque a minha potência máxima será 800, certo? E a minha ligação vai ser também no mesmo formato das baterias, 24 volts, ou seja, 2 stringers de 24. Eu vou fazer as ligações delas em série e paralela. Ambas ligadas em série, vou fazer a ligação de série paralela. Então eu vou ter 24 volts, 150 amperes dessa string, vou repetir essa mesma ligação, então eu vou ter mais 24 volts em 150 amperes. Somado 24 volts, vou somar o que? A tensão e manter a corrente. Então eu vou ter aqui 24 volts, mais 24 volts aqui, mantive 150 amperes com 150 amperes, 300 amperes. Então 4 baterias ligadas em série paralelas, eu vou ter a minha necessidade totalmente atendida dentro do meu motorhome. O pessoal me pergunta, o que eu consigo ligar com uma placa de 450, com uma placa de 150, uma placa de 280? É muito simples, pessoal. Vocês vão fazer o somatório de todos os seus equipamentos dentro do seu motorhome, né, ou que seja, e vão fazer o seguinte, esse cálculo aqui, muito simples. Uma bateria de 150 amperes, o que eu consigo ligar nessa bateria? O fornecedor, geralmente, ele aconselha a gente trabalhar em uma descarga em C20 ou C10, pode ser C5, é seu critério, mas geralmente é em C20. Por que em C20? Essa descarga em C20, ela fala o seguinte, em 20 horas eu consigo ter qual autonomia? Mantendo uma constante. Então você pega em 20 horas, vamos falar aqui do C20, uma bateria, um exemplo, de 150 amperes hora, drenando 20 horas dela, eu vou ter uma constância de 7,5 ampere hora em 20 horas. Ah, mas o que isso me representa? 7,5 ampere hora. Me explica isso melhor. Por exemplo, eu tenho meus equipamentos, o somatório dos meus equipamentos deram lá 300 watts de potência, consumo. É minha geladeira, minhas lâmpadas, minha bomba d'água, certo? Faço esse somatório, se todos os equipamentos estiverem ligados, eu vou ter um número X de equipamentos ligados, que seria lá seus 300 watts de potência, que seria o meu consumo. A minha bateria, ela me fornece, eu tendo esse dado aqui de C20, certo? Seria o 7,5 ampere hora em 20 horas. Se eu for fazer esse somatório, vamos lá, 7,5 ampere vezes 24 volts, seria o que? Voltagem que eu vou estar trabalhando, certo? A tensão de minhas baterias. Eu vou ter o que? 180 watts em 20 horas. Então, duas baterias ligadas em série, eu tenho o que? Uma somatória em 24 volts. Eu tenho o que? 150 amperes, 24 volts. Se eu for drenar uma descarga em C20,
nós teremos aqui, ó, 7,5 ampere multiplicado por 24 volts, que é o que eu vou trabalhar. Eu vou ter o que? Essas baterias vão me entregar em 20 horas 180 watts de potência. Certo? Então eu consigo ligar os meus equipamentos numa potência de 180 watts em até 20 horas. Ah, mas os meus equipamentos aqui vão dar 360. Certo? Então, ou seja, eu vou cair pela metade. Então, se for 360, eu vou ter 10 horas de funcionamento. Ok? Essa é a dúvida que o pessoal geralmente tem. Então, para ficar mais simples para vocês a explicação, você soma todos os seus equipamentos, vê a potência dos seus equipamentos, vocês irão utilizar, faz o somatório de suas baterias, a capacidade que suas baterias têm, né, a amperagem de suas baterias, seja ela em 12 volts ou em 24 volts, diferente do que for, vocês vão fazer a divisão. Ah, olha, eu vou trabalhar com uma bateria só em 150 ampere em 12 volts. Então o que você vai fazer? Você vai pegar 150 ampere dividido por 12. Seria, no caso, a voltagem da sua bateria. O que é que isso vai me dar? Então eu tenho 150 ampere dividido por 12. Então vamos lá. Seria o que? Em C20, tá, galera? Vamos trabalhar aqui em C20. Então nós teremos aqui, ó, 7,5 ampere, certo? Vezes 12 volts. Então, ou seja, 90 watts de potência em 20 horas. Ok? Então, pessoal, fica muito simples essa matemática para vocês estarem fazendo. Então, uma bateria em 12 volts, certo? Em 20 horas de funcionamento. O que essa bateria de 150 ampere ela me entrega em 20 horas? O que eu consigo ligar? Eu consigo ligar em 20 horas um equipamento de 90 watts de potência. Em 20 horas. Ok? Ah, mas eu tenho duas baterias e não vou fazer essa ligação em série. Quero colocar duas baterias de 150 ampere ligadas em paralelo. Então, vamos multiplicar. Então, uma bateria eu teria 7,5 ampere, com duas baterias eu vou ter 15 ampere. Certo? Vezes 12 volts, que é o que eu vou estar trabalhando, eu vou ter o que? 180 watts de potência em 20 horas. Então, com duas baterias de 150 ampere ligadas em paralelo, numa descarga em C20, eu consigo ligar até 180 watts de potência de equipamentos em 20 horas. Então, essas duas baterias conseguem me entregar essa potência de aparelhos em funcionamento em 20 horas. Então, pessoal, é um sistema fácil de fazer, né, uma matemática fácil de fazer, né, que vocês podem estar fazendo aí esse somatório antes de vocês estarem comprando suas placas, antes de vocês estarem comprando suas baterias, né, para não ficar aquela matemática no escuro, ah, será que vai dar? Será que não vai dar? Faça o somatório total dos seus equipamentos, certo? Vê o consumo de todos eles e fazem essa matemática, essa divisão. Ou então, se eu tiver duas baterias, o que elas vão me entregar? Se eu tiver 4 baterias, o que eu consigo tá ligando? Então, o fornecedor, o fabricante da bateria, ele te aconselha a você drenar, né, uma descarga em C20. Então você vai olhar lá a garantia da bateria, o tempo de duração da vida dessa bateria. Ele vai te recomendar aqui, ó, em C20. Então você pegar aqui sempre que o C20 descarregar essa quantidade da bateria, que seria o mais aconselhável para você ter uma vida útil mais estendida da bateria. Não vou entrar em mérito aqui de qual a marca, quanto tempo é de garantia dessa bateria, não. Você vai procurar no fornecedor, vai estar lá especificado, né, a potência que essa bateria sua vai te fornecer, a carga que ela vai te fornecer em cada uma dessa curva de descarga, seja em C5, em C10, em C20, em C30. Então, ou seja, quanto menos você drenar dessa bateria, ok, mais tempo de vida útil essa bateria vai ter, certo? Então, para você descarregar uma bateria, você tem que ver qual produção você vai conseguir gerar para você estar alimentando essas baterias, ok? Então não é somente você descarregar as baterias sem ter uma geração legal para poder manter, para suprir essas baterias. Ok, pessoal? Nós vamos estar fazendo mais vídeos aí com mais explicações. Isso aqui foi só um esboço superficial para você estar entendendo o funcionamento dessa matemática. Geração de energia das placas,
O seu controlador, como que você pode trabalhar com ele? Existe controlador em 12 volts, 24, 36 e 48. Certo? No meu caso, eu peguei um que pode ser trabalhado em 12 volts e 24 volts. Ok? Faça o somatório de suas placas, vê o controlador adequado para vocês e o banco de baterias que vai estar armazenando essa energia para vocês não terem nenhum problema com relação ao funcionamento do seu motorhome. Ok, galera? E com relação à bateria, tem que ser estacionária ou pode ser a bateria Boa pergunta. A Raquel está me perguntando qual das duas seria mais eficiente. Tem uma guerra, não sei, né? Existe uma guerra, entendeu, com relação a isso. É aquela velha pergunta, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Pessoal, é o seguinte, eu costumo dizer que bateria não faz milagre. Sabe? Eu sou adepto à bateria de chumbo ácido, que seria a bateria de caminhão. Por que, você é adepto a essa bateria? Primeiro, temperatura. Uma bateria estacionária ela não aguenta altas temperaturas, né? Uma bateria estacionária ela foi feita para ser condicionada em um ambiente controlado até 25 graus. Uma bateria estacionária, o próprio nome já diz, estacionária, que é para estar quieta no seu devido lugar, sem estar balançando, com a temperatura controlada. Uma bateria de caminhão, de chumbo ácido, ela já é feita para poder aguentar altas temperaturas, você está balançando, está próximo ali do motor, então, ou seja, é uma bateria que aguenta mais pancada, digamos assim, né? Mas o pessoal fala que a bateria estacionária aguenta a descarga mais profunda. Lê o manual de qualquer bateria, nenhuma bateria vai falar para você, caso entre as duas, ok? Para você fazer uma descarga profunda. Qualquer bateria aguenta descarga profunda? Sim, mas a vida útil dela vai cair. Então, se eu for trabalhar numa curva aqui em C5, a tendência da vida útil da minha bateria é só diminuir. Se eu for trabalhar numa curva em C30, a tendência da vida útil da minha bateria é durar mais. Qual que é o segredo de um sistema fotovoltaico dentro do motorhome? A geração de energia. Ok? Então você tem que ter uma produção maior do que o seu consumo. Para quê? Para que suas baterias não venham sofrer tanto. Então você tem um sistema durante o dia que produz uma quantidade maior de energia, ou seja, dê uma carga legal nas suas baterias, né, e à noite o seu consumo vai ser menor. Então, durante o dia você tem uma produção, você utiliza mais os seus equipamentos. À noite você reduz. Como assim? Um exemplo. Vai lavar roupa? Vai utilizar a máquina de lavar? Utilize durante o dia, quando você tem uma produção de energia maior. Quando suas placas estão gerando uma produção maior. Próximo de meio-dia, um exemplo. Utilizei as baterias durante a noite, né? Drenou carga das minhas baterias. Durante o dia, o sol apareceu, 6h30, 7 horas da manhã, eu já consigo ter uma produção de energia. Geralmente minhas baterias, eu fiz um somatório, vão durar o prazo para elas estarem carregando. Seriam em média aí de 4 horas. Então, de exemplo, de 7 horas da manhã até as 11 horas, as minhas baterias vão estar sendo carregadas, né? O meu consumo vai estar sendo pouco aqui dentro. Ou utilizar a máquina de lavar, utilizo por volta de meio-dia, se eu puder utilizar, seria melhor de meio-dia em diante. Por quê? Minhas baterias já vão estar carregadas, as minhas placas vão estar produzindo energia, utilizo minha máquina de lavar. Isso vai favorecer a vida útil das minhas baterias. Entendeu? Sou a favor das baterias chumbo ácidas. Primeiro, preço, entendeu? Custo, benefício. Você está falando que a bateria estacionária não funciona? Não, jamais. Ambas funcionam. Entendeu? Mas com relação a custo e o meu sistema... O prazo de validade e garantia também delas é o mesmo, né? Seria praticamente o mesmo. Entendeu? Você fala, a bateria estacionária tem a garantia maior. Vai da forma que você irá utilizar. Ok? Então, gente, eu sou a favor das baterias chumbo ácidas, eu utilizo chumbo ácido, vou ter 4 baterias, eu tenho até um sistema aqui que está meio improvisado, que é para poder estar mantendo o meu sistema em funcionamento, que eu estou fazendo as ligações aqui ainda, depois eu vou estar mostrando para vocês, né? Sou defensor dessas baterias. Tive a bateria estacionária? Sim, funcionou? Funcionou perfeitamente, ok? Mas hoje eu sou adepto às baterias chumbo ácidas. Esse cálculo que eu fiz para vocês aqui, ó, ele serve tanto para a bateria estacionária quanto para a bateria de chumbo ácidas, que seria as baterias de caminhão, ok? Então, ou seja, não vou falar com você qual que é melhor e qual que não é melhor. Existe a diferença. Uma foi feita para um local apropriado, né, que seria para próximo do motor, calor, está movimentando, balançando e tudo, e a outra foi feita com um ambiente mais controlado, climatizado, para poder manter a vida útil da bateria.
Então vai da consciência de cada um, da condição de cada um, e fazer os seus cálculos e ver o que vai te atender melhor. Se é uma bateria estacionária, se é uma bateria de chumbo ácido. Olha, eu não tenho espaço para estar colocando 2 baterias de chumbo ácido. Entendeu? A que eu achei de maior potência aqui seria de 180 amperes. E o meu sistema exige pelo menos 220, 240 amperes. Bateria estacionária, já que você não tem espaço. Se você tem espaço, bateria de chumbo ácido. Ok? Então isso tudo tem que ser levado em conta dentro de cada projeto. Você vê o que vai te atender de melhor. Ok, galera? Então, espero ter ajudado aí a galera aí um pouco com essa explicação. Né? O cabeamento de 24 volts, ele acaba sendo um pouco mais fino do que o cabeamento de 12 volts, né? Porque a amperagem maior, você necessita de um cabeamento mais grosso, né? Para poder estar aguentando. Então, galera, fica aí essa dica aí. Se tiver dúvida aí, né? Não sou o dono da verdade. Se tiver dúvida, pode deixar nos comentários, entendeu? Críticas, sugestões aí, né? Isso aqui é o que me atende, os meus estudos. Procurei vários contatos, pessoas com motorhome, e muitas vezes eu vi essa deficiência. O pessoal faz, mas não consegue te explicar por que ele fez assim, por que ele fez assado, sabe? Então, estudei, procurei entender um pouco do funcionamento das placas, do controlador, das baterias, né, da descarga, que as baterias têm um bom funcionamento, e cheguei nesse cálculo aqui. Ok, pessoal? Então fica aí uma explicação para vocês aí, né? Curte o vídeo aí, galera. Deixa os comentários aí. E quem estiver procurando um instalador também, quem quer fazer, mas não tem quem instale, o Arlen também pode procurar. Então aí, pessoal, se puder ajudar aí. Pode procurar o Arlen aqui em Belo Horizonte, que a gente que ele tá dando assistência para vocês aí, virtualmente ou pessoalmente. O pessoal precisar aí, né? Esse dia mesmo eu fiz um projeto com uma pessoa que estava tendo dificuldade no motorhome dele, ligando 3 ar-condicionados dentro do motorhome dele. Então vocês imaginam, um de 9.000 BTUs, 2 de 7.500. E eu estava tendo esse problema, ele entrou em contato comigo, eu fiz alguns cálculos para ele e passei o projeto para ele. Né? Recentemente também um outro me ligou, entrou em contato, né? Vou até marcar com ele um sábado desse, né? Que a gente tiver a oportunidade, ele vai trazer o motorhome dele aqui para a gente fazer uns cálculos, né? Para ele estar fazendo a compra dos equipamentos necessários para estar fazendo o funcionamento redondinho aí do sistema dele. Ok, galera? Valeu mesmo aí, a satisfação aí, tamo junto, precisando, estamos à disposição. Ok? Muito obrigado, viu?